Bom, pessoal, então eu vou apresentar para vocês aqui o roteiro do experimento 10, que trata de instrumentos ópticos, onde nós vamos verificar a ampliação de um microscópio composto para diversas combinações de lentes, analisar o tamanho de objetos com auxílio de um microscópio composto e também verificar a ampliação a partir do telescópio de Kepler e de uma luneta de Galileu. Nós vamos ver como isso acontece. No outro vídeo, que também está disponível, eu demonstro experimentalmente o aparato experimental e como as medidas são realizadas. Então, inicialmente aqui, sobre a teoria básica, essas duas expressões aqui nós já vimos no roteiro do experimento 9, que trata de espelhos e lentes, a relação entre a distância focal e as distâncias P e P', onde P é a distância do objeto até a lente, P' é a distância entre a imagem e a lente. Também verificamos que a ampliação, o aumento, pode ser determinado diretamente pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então, no caso do microscópio simples, o que nós conhecemos mais como uma lupa, que é simplesmente uma lente convergente, ela funciona quando o objeto ele é aproximado da lente de forma que ele fica entre a distância focal e a lente. E nesse caso, quando nós olhamos através dessa lente, nós olhamos a partir da lupa, nós vemos uma imagem que é muito maior. Então, aqui a ampliação da lupa, ela também é diretamente o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. E isso é o que acontece quando nós utilizamos uma lupa para ler uma informação, lentes que são muito pequenas, ou até mesmo as lentes de óculos também funcionam dessa forma. Agora, no caso do microscópio composto, ele então possui duas lentes convergentes, uma chamada de objetiva, que é próximo ao objeto, e uma chamada de ocular, que é próximo à visão, onde nós observamos. Nesse caso, então, o objeto que está distante, então, ele fica, na verdade, próximo à distância focal, um pouco maior que a distância focal f1, e a imagem dele, que é produzida entre as duas lentes, essa imagem em linha, ela serve como objeto para a segunda lente. Então, se nós imaginarmos que essa imagem aqui, que é uma imagem real, ela funciona como objeto para a segunda lente, o prolongamento dos feixes nos mostra que a imagem é produzida aqui, e a imagem, nesse caso, também ela é muito maior do que o tamanho do objeto, e ela é uma imagem invertida. Então, a ampliação ela também pode ser calculada diretamente por essa expressão, e ainda existem outras formas que relacionam essa ampliação da lente M1 com B, que é a separação entre as duas lentes, que é chamada de tamanho do tubo do microscópio, e a distância M2, que está relacionado com a ampliação M2, que está associado à distância focal F2, e 25 centímetros, que é chamada de distância mínima de visão distinta. Isso está bem explicado no roteiro, e o fato é que, trabalhando com essas equações, então nós chegamos nessa relação de ampliação, considerando as duas distâncias focais, o tamanho do tubo do microscópio vezes 25. Essa expressão ela é muito utilizada por empresas que vendem microscópios. E aqui nós também vemos que essa mesma relação chega de novo, que a ampliação total é dada pelo tamanho da imagem final dividido pelo tamanho do objeto. Lembrando que a ampliação de duas lentes, como já visto anteriormente, é igual à multiplicação das ampliações de cada uma delas. No caso dos telescópios, então, no fundo, como nós vamos ver na sequência, a situação que temos é que o tamanho do objeto agora está bem distante. Então, a ampliação
vista, ela é definida em termos dos ângulos entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, relacionando também com a distância entre a imagem e o objeto da visão. Então, nesse caso, trabalhando com esse conceito de ângulo de visão, nós vemos que isso também está diretamente relacionado ao tamanho da imagem dividido pela distância em que ela está, dividido pelo tamanho do objeto e a distância que ele está. Então, uma vez que nós conhecemos a ampliação do sistema, medindo a distância entre a imagem e o tamanho da imagem, é possível inferir sobre a distância do objeto se o tamanho do objeto é conhecido. Ou é possível determinar o tamanho do objeto se eu conhecer essa distância. Então, essas são as relações no caso de telescópios. Aqui, então, está ilustrado a exemplificação do telescópio de Kepler. O telescópio de Kepler utiliza duas lentes convergentes, onde aqui, como eu disse anteriormente, a distância P, que é do objeto até a primeira lente, é muito maior do que a distância focal. Lembro que no caso do microscópio composto, o objeto está próximo, né, é um pouco maior, ou muito próximo do valor da distância focal f1, e o B, que é a distância entre as duas lentes, é aproximadamente a soma das duas distâncias focais. Então, nesse caso, a imagem ela é observada, esse sistema, no fundo, ele aproxima a imagem do campo de visão, e por isso nós vemos com maior nitidez. E como visto anteriormente, a ampliação induzida por essas duas lentes é igual à razão entre as distâncias focais. Esse é o experimento de Kepler, que utiliza duas lentes convergentes. E a diferença do telescópio de Kepler para a chamada luneta de Galileu é que a segunda lente, que é a ocular, ela que é convergente no telescópio de Kepler, é substituída por uma lente divergente na luneta de Galileu. E a diferença básica, novamente, o objeto está distante dessa primeira lente, mas ao utilizar uma lente divergente aqui, a imagem observada, ela passa a ser uma imagem direita e não invertida. Então, é por isso que esse tipo de luneta, ele é utilizada em binóculos de teatro, porque por questões óbvias existe interesse de se ver os artistas, de não ver os artistas de cabeça para baixo. Então, no fundo, essa adaptação ela permite que a imagem seja uma imagem direita. E experimentalmente serão analisados os dois tipos de telescópios. Aqui está, então, uma representação do sistema experimental utilizado. Eu repito que no outro vídeo eu demonstro o aparato experimental e como o experimento é realizado. Aqui, então, é posicionado o objeto, ele é iluminado pelo próprio microscópio. A imagem ela é capturada pelas lentes convergente aqui e convergente aqui, e que incide em cima de uma câmera, e essa câmera transmite essa imagem para essa tela desse monitor. Então, aqui na tela do monitor, com auxílio de um paquímetro, é medido o tamanho da imagem, e então aqui está o objeto. Na primeira parte do experimento, é utilizado uma escala padrão que tem 10 milímetros ao seu total e tem 200 divisões. Então, isso quer dizer que a separação entre cada um desses tracinhos aqui é de 0,05 milímetros. Então, com isso, nós conseguimos identificar o tamanho do objeto. Uma vez que nós medimos o tamanho da imagem, então a ampliação é determinada diretamente pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então, na primeira parte do experimento, esse microscópio ele possui um cursor, onde você varia a ampliação induzida pelo microscópio de 0,8 até 5 vezes.
Então, variando a ampliação, a posição do cursor é calculado, o objetivo é determinar o aumento experimental para cada um desses casos. Então, para cada caso, para cada variação do cursor, é medido o tamanho da imagem com o paquímetro, como eu ilustro aqui no caso da posição 3.2 do cursor. Aqui eu meço com o paquímetro a distância entre 1 e 2. Nós vemos que aqui no meio existem 10 tracinhos. Então, se nós multiplicarmos esses 10 tracinhos por 0,05 milímetros, que é a distância de cada um tracinho, então isso aqui equivale a meio milímetro, 0,5 milímetros. Medindo o tamanho da imagem diretamente no paquímetro, então é possível determinar a ampliação. Isso demonstra exatamente no outro vídeo do experimento, do aparato experimental. Isso é feito para essas 5 posições, onde eu capturei fotografias para cada uma das 5 posições, e a partir da leitura da imagem no paquímetro, então vocês podem calcular o aumento do microscópio em cada uma das posições. Essa é a primeira parte, porque na segunda parte, então, vocês vão pegar, são analisadas 3 redes, onde o número de fendas por centímetro varia entre elas. Nesse caso, agora, é selecionada uma posição do cursor adequada para se ter um número de fendas que seja bom para fazer a medida com o microscópio, que seja adequado para fazer a medida com o paquímetro, desculpe. Então, conhecendo-se a posição agora, a partir da medida anterior, eu sei o aumento, medindo o tamanho da imagem, eu calculo o tamanho do objeto. Sabendo-se, então, o número de fendas utilizadas, eu consigo determinar o número de fendas por centímetro experimental e comparar com o valor teórico dessas fendas aqui. Isso fica, a partir do outro vídeo, eu demonstro exatamente como isso é feito. Aqui, eu apresento a fotografia da medida do fio de cabelo. Então, esse aqui é um fio de cabelo observado na tela do monitor, onde usei o paquímetro para medir o tamanho do fio de cabelo, sabendo que isso é na posição 5.0 e conhecendo a ampliação para essa posição, a partir da medida da imagem, eu consigo calcular exatamente o diâmetro, né, o tamanho do fio de cabelo. E no laboratório, então, é utilizado um micrômetro, na verdade, para confirmar uma medida direta do micrômetro do diâmetro do fio de cabelo com o valor determinado aqui a partir do microscópio. E, por fim, então, esse mesmo método é utilizado para medir o tamanho de um pixel do celular, onde aqui eu também ilustro a fotografia. Aqui vocês veem que é muito bonito ver essa imagem ampliada no microscópio, porque o padrão RGB, o vermelho, o azul e o verde, ele fica muito nítido. Isso aqui é uma imagem da tela branca da tela do monitor, e quando você aproxima, então você vê o padrão RGB. Então, é possível determinar o tamanho do pixel, tanto nessa direção horizontal, como o tamanho dos pixels nessa direção vertical, se desejado. A última parte, então, é das lunetas, dos telescópios. Então, o telescópio de Kepler e o telescópio de Galileu, ou luneta de Galileu. Lembrando que no telescópio de Kepler são 2 lentes convergentes. Na luneta de Galileu, a ocular é substituída por uma lente divergente. Aqui estão as distâncias focais. No caso do telescópio de Kepler, é fornecida informação que a ocular ela tem 15 vezes de aumento. Então, vocês, com a equação descrita no roteiro, vocês conseguem determinar qual é a distância focal dessa lente, para daí, a partir dessa relação,
conhecendo-se as duas distâncias focais, vocês determinam a ampliação nominal desse sistema. E a ampliação experimental, ela é determinada a partir das medidas do tamanho do objeto conhecido e a distância d. No outro vídeo, vocês vão perceber que essa distância d, na verdade, essa escala está bem distante na parede do laboratório. Essa distância d é medida com uma crena. Essa distância S é uma distância mais próxima e o tamanho da imagem é medido no cursor. Então, a partir da medida do tamanho da imagem, o tamanho do objeto que é conhecido, medindo a distância d, a distância S, é calculado a ampliação experimental. Essa aqui é a imagem, uma fotografia a partir das duas lentes da luneta, a imagem da escala que está lá atrás na parede. Isso vai ficar bem nítido vocês visualizarem no outro vídeo onde eu apresento o experimento. Bom, então, esse é o experimento 9, que trata de microscópios e telescópios. E esse é o questionário que vocês irão responder com base nos dados da tabela que vocês vão ter que medir a partir do paquímetro ou dados que vocês vão receber. E aí vocês elaboram o questionário para o relatório desse experimento. Eu também desejo boa sorte na realização desse relatório. E até mais.